Bom dia, meus gurios e minhas gurias! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de força elétrica. Meu nome é Marcelo Perillo, eu sou professor da PIVA e este é o nosso curso de Elétrica e Eletromagnetismo. E hoje a aula é muito importante, aliás, é uma das aulas mais importantes da eletrostática e nós vamos tratar de força elétrica. Força elétrica. Para começar a falar de força elétrica, primeiro eu preciso falar de força. Então a gente vai dar um parênteses aqui e comentar sobre a essência da força, tá? Nossa, caraca, mano, ele vai falar de Star Wars. Não, eu quero falar sobre o que é uma força e como as forças surgem. Vamos imaginar o universo. Tá? Aqui, o universo. Vou fazer então aqui uma grade. Essa grade representa o espaço, tá? Ou seja, representando aí o universo. Eu estou colocando ela de lado assim, para ela ficar em perspectiva para vocês. Dá para enxergar alguma coisa? Aqui, ó, tá vendo? A partir do momento que uma matéria existe, quando ela surge no espaço, o que acontece? Deixa eu melhorar essas linhas aqui do espaço. Ó, isso, melhor, melhor. Bem melhor. A partir do momento que a matéria existe, a própria existência dela produz um efeito no espaço. Místico, né? Então aqui eu vou pegar e vou colocar uma carga aqui. Ou um corpo só. Um corpo. Aqui. Esse corpo existe. E por ele existir, ele transforma o espaço em volta dele. Tudo bem? Então, por exemplo, se esse espaço aqui eu conseguisse representar a gravidade desse corpo, essas linhas aqui, elas iam ficar mais intensas à medida que se aproximam desse corpo. Aqui está um pouquinho mais longe, então um pouquinho assim. Aqui também. Assim. Essa daqui também, ó. Essa daqui passa bem no meio dele, então ela fica bem lá embaixo e volta. Essa daqui também. Modifica um pouco. Modifica um pouquinho e volta. Só desse corpo existir, ele já altera o formato do universo em torno dele. Perceberam? A presença dele, a presença dessa matéria produz uma gravidade. Tá? E essa gravidade, vou escrever aqui, a gravidade é o efeito direto da matéria, da massa. Tudo bem? Então, um campo gravitacional, ele surge a partir do momento que a matéria existe. E um campo elétrico existe a partir do momento que existe a carga elétrica. Tanto a carga quanto a massa são características pertencentes à matéria. Tudo bem? Então aqui eu tentei representar mais ou menos o que acontece com o espaço ao redor de um corpo, apenas por ele existir. Beleza? Agora deixa eu apagar e a gente vai representar isso de um outro jeito. Tá? Vamos pegar aqui uma carga elétrica, um elétron, sei lá, um elétron tá aqui. Aqui, deixa eu melhorar aqui o elétron. Esse elétron, ele existe. Se ele existe, ele produz
um campo equivalente à característica dele. A característica dele é uma carga elétrica. Então ele produz um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele se irradia para o espaço. Tudo bem? Então vamos... Como é que eu vou representar ele? Por enquanto, eu vou representar ele desse jeito aqui, ó. Assim. Isso é o campo elétrico que este cara está produzindo. Tudo bem? Nossa, ficou torto pra caramba essa curva aqui, peraí. Volta. Então, tá aqui. Esse é o campo elétrico que esse cara produz. Claro que quanto mais distante desse elétron, mais fraco vai ser a intensidade desse campo. Tudo bem? Agora vejamos. Eu tenho aqui uma carga positiva, um próton. P de próton. Vou tirar aqui a linha. E por existir, este cara aqui produz em torno dele um campo próprio. E quanto mais distante, mais fraco é esse campo. Tudo bem? Tenho duas cargas e por elas existirem, elas têm um campo. Agora, a força, agora que entra aqui a nossa conversa de força. A força, ela é justamente a interação entre esses corpos, a interação entre esses campos que têm mesma natureza, ou seja, são campos de natureza elétrica. Se campos de natureza elétrica se tocam, interagem entre si, eles produzem uma força. Tudo bem? Campos de mesma natureza geram força. Ou seja, a força é produto de campos de mesma natureza que interagem. Legal? E aí, o que que acontece? Esse carinha, ele vai sofrer uma força, porque este cara está sob influência deste campo elétrico. E este cara aqui vai sofrer uma força também, porque ele está sob influência deste campo elétrico. Legal? Se vocês lembrarem lá das leis de Newton, as leis de Newton diziam que para toda uma ação, a gente tem uma reação igual e contrária. Vejam, eu tenho uma força e eu tenho o seu par de força aqui, que é uma reação a essa força igual e contrária. Aqui a gente está vendo um par de forças, só que de característica elétrica. Beleza? Ou seja, para ter força, eu preciso que uma carga gere um campo. E eu preciso que outra carga esteja neste campo. Esteja sob a influência deste campo elétrico. Beleza? Legal. Agora eu vou apagar aqui e a gente vai falar da força em si, da força elétrica. Ah, professor, mas isso vale também para qualquer coisa, assim? Para qualquer sistema? Vale para tudo? Vale. Quer ver? Bem, vamos pegar... a gente deu exemplo de carga. Vamos dar um exemplo de massa rapidinho? Essa daqui vocês conhecem como Terra. É onde a gente mora. O planeta Terra. Ah, ele é preto? Não, ele geralmente é azul, né? De longe. Vou fazer de azul, vai. Vamos fazer azul. Pronto, a Terra é azul, gente. Olha lá. Isso, muito bom. Essa é a Terra. A Terra tem massa. Se a Terra tem massa, ela produz um campo gravitacional. Ela altera o espaço em torno dela, gerando um campo. E esse campo, na proximidade dela, tem certa intensidade. Quando a gente está aqui na face da Terra, aqui o Marcelo está na face da Terra aqui, em pé, ele sofre a ação do campo gravitacional, da gravidade, que a gente conhece lá como G, né? G, opa, fiz ao contrário. G, tudo bem? Tá ao contrário de novo. Tudo bem? E tem uma força gravitacional que a Terra também tem massa, o Marcelo também tem campo.
certo? E se ele tem campo e a Terra está dentro do meu campo, o meu campo gravitacional produz uma força na Terra. Aqui, eu vou produzir uma força lá no centro de gravidade da Terra, equivalente à força que a Terra produz em mim. Esse aqui é o par de forças entre eu e a Terra. Essa força aqui que está em mim a gente chama de peso. Peso. Tudo bem? Ah, outro exemplo. A Lua. A Lua está aqui, orbitando a Terra. Lua. A Lua tem massa. Se ela tem massa, ela tem campo. Os campos da Terra e da Lua estão interagindo. Então tem uma força, agora um pouco maior, né? Da Lua na Terra e uma força da Terra na Lua. Par de forças aqui. E então os campos interagindo produzem forças. Beleza? Gravitacionais, elétricos e etc. Agora sim, vamos falar propriamente da força elétrica. Bem, vamos lá, já falei demais sobre isso aqui, que é um assunto fascinante, por isso que eu gosto de falar. Então, vamos embora. A força elétrica, que eu vou marcar por Fe, ela dependia, a gente percebeu que ela dependia de uma carga e de um campo, certo? Então, a força elétrica que essa carga Qzão aqui, Q, está produzindo, ela vai produzir um campo. E se tiver uma carga Q minúsculo, tá certo? Não, isso é um P. Carga Q minúscula nas proximidades dessa aqui, essa carguinha aqui vai sofrer uma influência dessa e vai surgir uma força. Sim? Então, a força elétrica depende de quê? Da carga e do campo elétrico. Beleza? Podemos guardar. Essa é a nossa primeira formulinha para a força elétrica. A força elétrica é o produto de um campo vezes uma carga. Analogia? Tem analogia sim. Posso apagar aqui de baixo e a gente vai lembrar que o peso é igual a massa vezes o campo gravitacional. Porra! Campo, característica da matéria, força. Tranquilo? Legal. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o campo para entender de verdade o que acontece com essa força. Vamos lá. O campo, ele depende de quem? Depende da carga que o produziu, certo? O campo que está influenciando essa carga pequena aqui depende da distância, né, que eu tô dessa carga, então a distância. E ele depende também do meio, né? Então depende da característica do meio aí, das características elétricas do ambiente, que a gente fala que é a letra K. Tudo bem? Então, a fórmula que ficou conhecida como a lei de Coulomb, vou escrever aqui, então, lei de Coulomb. Sim, o cara é importante na elétrica. A lei de Coulomb, que ele postulou depois do experimento da balança de torção, que não vale a pena falar como é que é a balança de torção, tá? Mas ele fez aí um experimento com cargas elétricas e campos elétricos e conseguiu medir a força através da torção de uma mola. Então, ficava como? A fórmula dele era a seguinte, vou apagar aqui, a lei de Coulomb, que o Coulomb postulou, era que a força elétrica ela era dada pela carga, ou pelo menos pelo módulo de uma carga de prova, que ele chamava carga de prova, vezes o módulo de uma carga geradora do campo, vezes uma constante K, e à medida que eu
aumento a distância, ele percebeu com o experimento dele que a força diminuía proporcionalmente ao quadrado da distância. Então ele percebeu que quanto maiores as cargas, diretamente proporcional era a força. E quanto maior era a distância, inversamente proporcional ao quadrado, seria a força. Tudo bem? Então essa daqui, deixa eu só reescrever para colocar na forma um pouquinho mais canônica, digamos assim. É uma constante K, não muda nada, tá? K vezes o módulo de uma carga, vezes o módulo de uma carga de prova, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Exemplo. Aqui tem uma carga Q. Aqui tem uma carguinha Q. A gente fala que ela é de prova, ela é pontiforme. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vou inventar um exemplo, tá? Então, a carga Q, eu tenho aqui 3 coulombs. 3 coulombs. E a carga de prova, eu tenho 1 microcoulomb. Microcoulomb. Beleza? Esse cara aqui a gente percebe que tem muito mais carga. Ele vai gerar um campo muito maior do que o desse. Só que a interação entre os dois campos é o que vai produzir a força. Beleza? E a distância entre os dois vai ser de... sei lá, 1 centímetro. Ei, não dá para ler. A distância entre os dois... Foi mal. Não dá para ler. Não apareceu na tela. Então, de novo, a distância entre os dois vai ser de 1 centímetro. Vamos pegar esse exemplo e calcular a força. Anoto isso daqui, vou apagar, apaguei. E vamos calcular a força, que vai ser 3 coulomb vezes 1 microcoulomb. Se a gente fosse lembrar quanto que é o micro mesmo? 1 vezes 10 a menos 6, certo? Vezes a constante K, dividido pela distância ao quadrado. 1 centímetro é 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Beleza? Beleza? Agora vamos falar dessa constante K aqui. A constante K ela é uma constante de elétrica do meio, então ela depende do meio em que a gente está inserido, que esses dois corpos estão inseridos, sei lá, se é água, se é ar, se é vácuo. E geralmente, quando a gente faz as nossas contas, aí para os exercícios de vestibular, de ensino médio, a gente usa a constante de proporcionalidade do vácuo, que a gente chama ela de K0. E o K0, o valor dele é 9 vezes 10 a nona. Tudo bem? E aí a unidade, na verdade, é uma unidade composta. Deixa eu anotar ela. Peraí, eu vou anotar ela aqui mais pro canto. Peraí. K0. Dá para ler aqui? Isso nem é um K direito. K0 é igual a 9 vezes 10 a nona. E a unidade é Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Então a gente tem um valor constante para o K, para a nossa constante. Então a gente vai substituir ele aqui na nossa fórmula. Linda fórmula. 9 vezes 10 elevado a nona. Meu Deus. 9 vezes 10 elevado a nona. Tá. Agora podemos fazer essa conta. Vou apagar todo o resto, eu vou deixar só a conta aqui. Estamos fazendo a aplicação de da lei de Coulomb, aplicação direta da fórmula da lei de Coulomb. Beleza, vamos lá. Número com número e potências de 10 com potências de 10, certo? Então a gente tem 3 vezes 1 vezes 9, isso dá 27. Aqui eu tenho 10 a menos 6 e 10 a nona. Isso já me dá 10 ao cubo. Na parte de baixo eu tenho 10 a menos 2 elevado ao quadrado, que é 10 a menos 4. Só que como isso está no meu denominador,
Eu passo isso para cima para a gente voltar para a notação científica com o sinal inverso da potência. Então, de 10 a menos 4 passa a ser 10 a quarta. Beleza? A força elétrica vai ser, então, 27 vezes 10 a sétima newtons. Tá, chegamos no valor, chegamos no resultado. Lembrando que isso daqui foram os números aleatórios que eu escolhi, tá? Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Você se lembra que a gente estava usando 3 Coulomb e 1 milionésimo de Coulomb para carga e para carga de prova? Caraca! Olha o tamanho da força. 27 vezes 10 a sétima. Eu não consigo nem... É tanto zero. Meu Deus! Isso é para a gente perceber a proporção da capacidade desse campo elétrico, da força que esse campo elétrico pode criar, entendeu? A gente tem isso daqui, sei lá, isso daqui são 270 milhões, eu acho. 270 milhões de newtons. 270 milhões de newtons dá 27 milhões de quilos. A gente consegue levantar 27 milhões de quilos. Tranquilo. Só para ter uma noçãozinha aí da ideia. Beleza? Essa é a fórmula da lei de Coulomb, a fórmula da força elétrica. E para você que está esperto, para você que está ligeiro aí, você já deve ter comparado a primeira com a segunda fórmula. Então eu vou sim colocar um spoiler da próxima aula, que vai ser de campo elétrico. Se você olhar para a fórmula da força elétrica, que é a carga vezes o campo, e a lei de Coulomb, que é K vezes Q vezes a carga, isso em módulo, tá? Dividido pela distância ao quadrado, você já deve ter reparado que isso daqui é isso daqui. Spoiler. Beleza? Então, a gente já tem aí uma formulinha para o campo elétrico. Voltando. Vocês repararam também que a fórmula é dada em módulo, né, para as cargas. As cargas são dadas em módulo. E se a gente está dando módulo, a gente vai falar apenas da intensidade da força elétrica, né? E a direção e o sentido? Porque afinal a força elétrica é um vetor, certo? Se a força elétrica é um vetor, ela precisa ter um módulo, ela precisa ter direção e precisa ter um sentido. A direção e o sentido, eles vão ser definidos pelos tipos das cargas. Por exemplo, cargas positivas e negativas vão ter forças de atração. A direção vai ser uma para a outra, quer dizer, nesse caso horizontal, e o sentido vai ser contrário. Eles vão se atrair. E se forem cargas de mesma natureza, positiva com positiva, a gente vai ter forças de repulsão, forças que vão na mesma direção, porém em sentidos também opostos, mas para se repelirem, tá? Um se distanciando do outro. Beleza? Legal. Então, essa análise também tem que ser feita após você fazer a conta da força em si, da própria intensidade. Legal. Estamos quase acabando. E eu quero colocar agora um pouquinho de geometria nessa brincadeira, porque vários exercícios que envolvem força envolvem também ali uma parte de geometria que a gente precisa lembrar e usar para calcular. Por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva, aqui tem outra, e eu vou falar para vocês que elas estão fixas, elas estão presas nesse lugar aqui. E bem no meio delas aqui, ó, tem uma massa eletricamente carregada positivamente também. Não vou fazer as contas das forças agora. Mas, não, peraí, tá muito alto isso aqui. Eu vou ter que abaixar um pouquinho esse cara. Aqui.
aqui tem uma outra carga positiva. Só que essa carga, ela está solta neste eixo. Ela pode correr nesse eixo aqui. Ela tem liberdade. E ela também tem uma massa. Ela tem uma carga Q e uma massa M. Tudo bem? Essas duas aqui, elas podem ter massa também, mas o que importa é que elas têm cargas Q. As duas têm o mesmo valor de carga Q. Beleza? Primeira coisa a gente precisa entender quais são as forças que estão operando aqui. Vamos analisar o que acontece com esse carinha aqui de cima. Vamos analisar este corpo, essa massa, vamos chamar ele de A. Vamos chamar ele de A. É o A. Vamos analisar o que acontece com A. Bem, se eu tenho massa e eu estou na Terra, ou seja, tem gravidade, eu tenho uma força-peso. Então, vou colocar ela aqui. Força-peso. Se a força-peso já está direcionada aqui para baixo, na vertical para baixo, está influenciando essa massa, teoricamente ele adquiriria uma aceleração para baixo, né? Ele ia cair. Mas essas cargas aqui estão produzindo um campo que vai interagir com o campo dessa, ou seja, essas cargas vão produzir forças. Essa carga aqui vai produzir uma força para afastar essa carga A. Então, deixa eu colocar essa informação em outro lugar. Q e M. Tudo bem? Nessa direção, para afastar o corpo A. Eu vou chamar essa força de F1. Tudo bem? Carga Q1, carga Q2, F1 está para lá. E essa carga aqui, ela também vai produzir uma força, nessa daqui. Que vai ser nesta direção daqui. Tudo bem? F2. Se a gente reparar, essas cargas aqui são iguais. Essa aqui. Então, essa força aqui entre essas duas é igual a essa força aqui, certo? F1 é igual a F2, em módulo. Direção e sentido são diferentes. Então, a observação aqui que a gente vai ter que aprender a usar é como que a gente faz para resolver um sistema desses em que as forças não estão alinhadas. A gente precisa usar Pitágoras, trigonometria, a lei dos cossenos, seno, cosseno. Então, os exercícios, geralmente, eles vão te falar, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Tudo bem? E o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, pegar essas forças aqui e decompor elas para a gente poder balancear esse sistema. Se eu falar para você que esse sistema aqui está instável, está parado, está em repouso, eu vou ter que calcular a força-peso para baixo, as componentes das forças 1 e 2, então, imediatamente para cima, eu vou chamar eles de F1Y e F2Y, beleza? 1 e 2. E as componentes horizontais de F1, que eu vou chamar de F1x, e F2x. Se vocês não viram, procurem lá no canal, no nosso canal da Piva, dá um like também, numa aula que eu dou sobre vetores e como que a gente faz contas com vetores. Tá? A gente decompõe esses vetores baseados nos ângulos e aí assim a gente pode fazer a conta do equilíbrio. Tudo bem? Beleza? Pessoal, essa aula aqui é uma das aulas mais importantes, às vezes um pouco mais difícil, mas é uma aula que merece um carinho muito especial. Prestem bastante atenção nos exercícios quando vocês forem fazer, mas a teoria da força acaba por aqui. É tudo isso que vocês precisam. Fora isso, vocês precisam se virar ali com bastante geometria, né? E prestar atenção nas direções e nos sentidos das forças dadas às cargas. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá um like aí, curte, comenta com a gente se a gente está fazendo um trabalho legal. Manda suas dúvidas pra gente, coloca nos comentários. Um beijo e um queijo para vocês, meus queridos.